Olá, a paz do Senhor. Para mim é motivo de grande alegria estarmos aqui novamente na presença de Deus, cantar louvores, ouvirmos aquilo que Deus tem para falar conosco, amém? Fique atento, não saia daí, deixa Deus te usar, clica no gostei, compartilha para os seus amigos, as pessoas, elas precisam ouvir esta palavra nesta hora, amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos começar com oração. Senhor Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta hora, Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, as nossas falhas, nossos erros. Em nome de Jesus, nos lava com teu sangue, Senhor, derrama do teu bálsamo, do teu refrigério. Pedimos a presença do teu Espírito Santo aqui, Senhor, para nos ajudar, nos fortalecer, para se fazer presente. Nesta hora, a tua palavra diz: onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Senhor, venha falar conosco, venha nos abençoar, manifesta o teu poder. Cura-nos, Senhor. Cura, meu Deus, essa pessoa. Faz a tua obra, Pai. Manifesta o teu poder, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos começar com louvores. O louvor de número 370. Vamos lá. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que, se sabe, canta, tu fizestes por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Glória a Deus. Mais consagrado, mais humilhado diante da sua presença. É isso que Ele quer de nós. Que venhamos nos humilhar, nos voltarmos para Ele nesse momento. Não é hora de nós nos revoltarmos com a situação, com o problema. Não é hora de murmurarmos, como fez o povo de Israel no deserto. Mas é tempo de nós buscarmos a presença de Deus na nossa vida. O texto que nós iremos ler se encontra em Atos novamente. Deus tem falado muito comigo nesta passagem, que se encontra no capítulo 26 e no versículo 18, que diz assim: para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Glória a Deus. Graças a Deus. O Senhor, Ele está falando aqui na sua palavra de um homem chamado Paulo. Antigamente o seu nome era Saulo. Veja bem aí o paradoxo de Deus, aonde ele chama um homem que era perseguidor dos cristãos e faz dele um Paulo. Saulo é em homenagem ao primeiro monarca de Israel, Saul, e Paulo, que significa pequeno, era um nome que ele usava, era um nome romano que ele usava para os negócios, para o seu trabalho. A sua profissão era fazer tendas. Ele era um dos melhores da Cilícia. A Cilícia era uma cidade muito importante, uma cidade romana, aonde lá, desde criança, os meninos eram ensinados na sinagoga a palavra de Deus, que antigamente era a Torá. E Paulo, ele foi ensinado ali na sua cidade, e quando ele cresceu, ele foi levado até Jerusalém. E a Bíblia diz que ele foi ensinado aos pés de um homem chamado Gamaliel, que na Bíblia era um homem muito respeitado, muito querido por todos em Jerusalém. Muito querido mesmo, um homem muito importante. E Paulo, ele foi ensinado aos pés deste homem. E quando ele cresceu, ele se tornou um fariseu. O que era um fariseu? O fariseu era um homem versado nas escrituras, um intérprete da lei. E ali também ele era um protetor. E a Bíblia diz que ele perseguia os cristãos porque ele acreditava que aquilo era errado. Mas na verdade o Senhor estava cumprindo a sua profecia, ele estava cumprindo a sua vontade na terra, que diz assim, no Isaías capítulo 61, eis que o Senhor me ungiu para trazer boas novas, para abrir os olhos aos cegos, para
libertar os cativos, os oprimidos, dar vista aos cegos, que mais? Curar os leprosos. E o Senhor Jesus, ele cumpriu esta profecia num certo dia, quando ele estava na sua cidade, em Nazaré. Ali ele abre a Torá justamente neste capítulo, que para nós é capítulo, para eles é o livro de Isaías, não é? E ali, depois que ele terminou de ler esta passagem de Isaías 61, ele disse: se cumpriu esta palavra entre nós. Ele era o cumprimento das Escrituras. Portanto, ali começou uma grande obra, um grande trabalho. O Senhor, ele pregava a palavra de Deus, ensinava. Ele ensinava pregando, curando, ensinando as Escrituras. De várias formas ele trazia um conhecimento para o seu povo, trazia a luz aos gentios. E depois da sua morte e sua ressurreição, os seus discípulos, eles ficaram na cidade de Jerusalém até que fossem revestidos de poder, até que se cumprisse a palavra do Senhor através do profeta Joel, que diz: nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visão, vossos velhos sonharão sonhos, e derramarei do meu espírito sobre meus servos e minhas servas, meus filhos e minhas filhas, e todo aquele que invocar o nome do Senhor. E, para a glória de Deus, quando os apóstolos eles foram revestidos do poder, eles saíram pregando a palavra. A Bíblia diz que Pedro, com uma mensagem somente, quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles passaram a falar em novas línguas e outras línguas. E ali, como estava havendo uma festa em Jerusalém, que o nome era Pentecoste, Pentecoste quer dizer 50º, ali eles estavam festejando o Pentecoste, que era 50 dias depois da Páscoa. E vinham pessoas de todo o mundo para adorar a Deus em Jerusalém. E justamente naquele dia o Senhor manifesta a sua glória. E eles começaram a falar em línguas repartidas como que de fogo. E aquelas nações que estavam em volta acharam que eles estavam embriagados, que eles estavam alcoolizados. E Pedro se levanta: esses homens, varões e irmãos, não estão embriagados como vocês bem estão vendo, sendo a terceira hora do dia. A terceira hora do dia para os judeus era 9 horas da manhã. E ele explicou que aquilo tudo estava acontecendo porque estava se cumprindo a profecia que diz de Joel, né, como nós acabamos de ler, que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E ali o Espírito Santo tomou os irmãos em sua mão e eles passaram a pregar a palavra de Deus. E Pedro, depois que terminou o seu discurso, mais de 3.000 almas aceitaram a Jesus como seu Salvador, porque eles ficaram ali espantados, aterrorizados com tudo aquilo que estava acontecendo. E eles perguntaram: irmãos, o que nós faremos agora? E Pedro disse: se convertam e todos vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. E eles passaram a pregar. E por eles estarem falando, anunciando a palavra de Deus, houve-se uma grande perseguição no primeiro século. E eles foram perseguidos por muitas pessoas, inclusive por Paulo, que seu nome era Saulo. E ele então pede carta aos sacerdotes para ir até uma cidade chamada Damasco, porque se lá ele encontrasse algum desses irmãos que estavam pregando a Jesus Cristo, ele levaria presos com esta carta de autorização até Jerusalém para os prenderem e açoitarem, para eles serem castigados. Mas só que no meio do caminho, amados, no meio do caminho, meus irmãos, ele teve um encontro com Cristo. Uma voz dizia para ele, num resplendor de luz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: Senhor, quem és? E ele disse, a voz disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Veja bem aí o ponto, que ele era perseguidor, mas aí Deus, através do seu plano, ele passou a ser perseguido. Ele passou a pregar a palavra de Deus, a ser uma testemunha, um instrumento, um ganhador de almas para Cristo nessa terra. O Senhor ali faz coisas extraordinárias. E disse para ele, quando ele perguntou: o que devo fazer, Senhor? Entra na cidade e será dito o que deves fazer. E ali o Senhor começa uma linda história sobre a vida deste homem. Paulo passa a pregar o Evangelho, a falar do seu amor. E assim como Jesus fazia, abria os olhos dos cegos, curava os oprimidos, Paulo fazia a mesma coisa também, ele pregava,
o Senhor usava ele poderosamente. Quando ele fala aos romanos, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E o objetivo principal de Paulo era dizer para os seus irmãos judeus e todas as nações que ouviam a palavra através da sua boca, que Cristo estava vivo, que Cristo ressuscitou, que era para aquela comunidade, aquelas pessoas se voltarem a Jesus, se voltarem a Deus e serem perdoados dos seus pecados, serem perdoados das suas iniquidades. E o Senhor, ele todos os dias, ele derrama desta misericórdia sobre cada um de nós. O Senhor, ele tenha misericórdia do seu povo. A Bíblia fala em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. De agora em diante, os meus olhos e os meus ouvidos estarão atentos para a oração que se fizer neste lugar. Se o Senhor ferir a terra, se o Senhor trazer peste, se o Senhor trazer a mortandade, porque tudo isso é permissão de Deus, amados. Ou você pensa que tudo isso que está acontecendo, este coronavírus, não é permissão de Deus? É permissão de Deus. E para que isso? Qual é o objetivo, Leonardo, de tudo isso? Deus, ele dá tempo para a humanidade. Ele dá tempo para todos nós venhamos nos voltar para Ele, nos convertermos a Ele. Você pensa que eu estou fazendo o que aqui? Eu estou cumprindo o meu papel. Eu estou fazendo o que Deus fez por mim. A Bíblia diz, dai de graça o que recebestes de graça. E é isso que nós devemos fazer, devemos levar essas boas novas. Devemos levar esta palavra. E hoje, receba no seu coração esta vida, esta paz. Que o Senhor ele venha lhe transformar. Que através desta palavra, assim como Paulo, assim como os discípulos, assim como Jesus Cristo, seja também um instrumento, um vaso nas mãos de Deus. Deixa Deus te usar. O livro de Jonas fala que ele foi pregar a palavra do Senhor na cidade de Nínive. E ele estava meio relutante em fazer isso. E a gente sabe a história que ele entra dentro do navio e o navio começa a jogar, as tempestades começam a vir. E ele pede para ser jogado no mar, porque tudo aquilo que estava acontecendo era por causa dele. Ele era o culpado, porque ele estava fugindo. O Senhor estava falando para ele para Nínive. Ele foi para onde? Para Tarsis. E quando ele foi lançado no mar, o que aconteceu? Uma baleia o engoliu e jogou ele numa praia. E lá ele caminhou até a cidade de Nínive e passou a pregar, a falar, a profetizar que aquela cidade iria ser destruída, que Deus ia destruir aquela cidade. Mas aí o povo, todas as pessoas que moravam ali, os governantes, ouviram aquela profecia de Jonas e se voltaram a Deus, se humilharam com pano de saco e cinza, colocar pano de saco que eles usavam para se humilhar naquela época, cinza sobre a sua cabeça também como um gesto de humilhação. E ali eles fizeram um jejum e se voltaram para Deus, pediram a sua misericórdia. E Deus se compadeceu daquele povo. Assim mesmo somos nós. Não adianta nós brigarmos, nós lutarmos, nós combatermos tudo isso que está acontecendo sobre a nossa vida. Deus ele pede que venhamos nos voltar para Ele, porque nós pecamos, nós erramos, nós falhamos e devemos reconhecer quem nós somos diante da Sua presença para que Ele venha ter misericórdia. Ele sare a nossa terra, Ele cure as nossas vidas e nos dê dias de refrigério, dias de paz, dias de luz, de amor. Não é? O mundo ele está cheio de ódio. Nós vemos muitas coisas estão acontecendo hoje em dia no mundo. E Deus ele quer que venhamos estar diante da Sua presença, da Sua face, para que sejamos sarados, curados, transformados pelo Seu poder. O Senhor ele quer fazer isso na tua vida. Permita que Ele faça isso na tua vida hoje. Deixa Deus te usar, deixa Deus transformar a tua vida, deixa Ele mudar o teu ser, o teu viver, deixa Ele transformar você, a sua vida. Aceite Ele na sua vida como seu único e suficiente Salvador. Seja transformado, busque a Sua face aí onde você está. Eu sei que as igrejas elas não estão abertas, está tudo fechado, mas a Bíblia diz que nós somos a igreja do Senhor somos nós somos a igreja de Cristo.
E a Bíblia diz: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Este momento é um momento de pedirmos a Deus para que Ele venha nos ajudar. Tem muitas pessoas que estão nesta hora enfermas, em leitos de hospital, se recuperando, pessoas que perderam seus familiares, não é? E estaremos orando para que Deus venha consolar, confortar, erguer esta pessoa lá do leito onde ela está, né? Curá-la, restaurá-la, para que o nome do Senhor seja glorificado, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Esse daqui é o início de uma série de vídeos que iremos fazer para buscarmos a face do Senhor, orarmos juntos, louvarmos o seu nome, engrandecermos a Ele e pedirmos o seu amor, a sua presença em nossas vidas. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, Senhor, nós ouvimos a Tua palavra, meu Pai. Assim como o Senhor fez na vida dos Teus filhos, meu Pai, através do nome de Jesus. Que nesta hora não venha a ser diferente. Que o Teu poder seja manifestado agora e visite esta pessoa, meu Deus, que está assistindo este vídeo. Que ela seja tocada agora pelo Teu poder, curada, transformada, liberta na autoridade do nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo venha inundar o seu corpo físico, o seu corpo espiritual, meu Pai. Venha renovar, transformar. Que esta pessoa receba a salvação, meu Deus, aí onde ela está. Lá receba, meu Pai, no seu coração. Seja transformada, seja liberta. Meu Pai, que o Senhor venha abraçá-la nesta hora com o Teu Espírito Santo e com o Teu poder, meu Pai. Em nome de Jesus. Receba a sua vitória, o seu milagre. Em nome de Jesus, Deus está com você. Deus abençoe.